Olá, Esquilha, seja bem-vindo ou bem-vinda. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o código binário e a transformação para código de máquina. Algo que eu julgo que é extremamente importante é vocês compreenderem o que é um interpretador, o que é um compilador, como que é um JIT, um JIT. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Não há uma etapa nesse sentido do livro, mas eu vou trazer aqui uns insights. Aqui embaixo vocês vão ter outros vídeos complementares. Então eu quero só trazer para vocês entenderem como que tudo isso funciona, por que uns falam que uma linguagem, por exemplo, Ruby é lento, que XY é rápido. Então eu quero trazer uma visão global, porque isso é muito importante quando vocês forem trabalhar em uma Big Tech, em empresas de médio grande porte, porque nessas empresas de médio grande porte, normalmente vocês podem escolher linguagem de programação para trabalhar. Por exemplo, na Smart Fit a gente não podia, na Local Web sim podia escolher. Então, na Big Tech, perdão, na, no Mercado Livre eu posso escolher também algumas linguagens, não são todas, são algumas homologadas pelo próprio Mercado Livre. Então, eu quero trazer um pouco desses insights para vocês entenderem que, além do paradigma, vocês também têm o ponto de quando utilizar uma linguagem compilada, quando é mais eficiente criar e por quê, para quê. Eu vou trazer um insight. Então, vou seguir o livro só para trazer algumas informações e alguns exercícios que a gente vai desenvolver, mas eu quero trazer uma visão maior, macro. E aqui vocês vão ter artigos complementares. Acho que é extremamente importante essa fase. Aqui vocês já precisam começar a ter uma visão diferente das linguagens, que esse é um motivo de a gente não querer ser uma pessoa que compra briga de linguagem XYZ. Porque cada linguagem tem o seu propósito, beleza? Aqui eu ainda não vou falar sobre paradigma, que também muda totalmente o intuito da regra de negócio, mas entendam sobre interpretadores, compiladores e a parte de JIT, beleza? Então vamos lá. Então, gente, o ponto aqui é o seguinte. Opa, deixa eu mudar minha carinha. Beleza, o ponto aqui é o seguinte. Nós temos aqui o How Computer Read Code. O que é o How Computer Read Code? Como o computador lê o código. O ponto é, o código que a gente desenvolve, ele precisa se tornar uma linguagem que a máquina compreende, certo? Lembra que é só binário? Só que existe um processo de interpretação. Compiladores, gente, é bem legal. Eu vou só sair aqui da parte de slide e quero mostrar um livro que quem desejar, compiladores, Dragon PDF, aqui ó, esse livro aqui. Esse livro, ele ensina você a como criar um compilador. Se vocês estudam um livro desses, vocês vão ter uma visão da computação de forma totalmente diferente. Vocês vão criar um compilador, vocês vão entender o que é um regex direito, de verdade, vocês vão entender como desenvolver a parte estruturada, porque imagina que o compilador ele é como uma linguagem inglesa, português, um português. A gente precisa estruturar isso em uma ordem para a gente entender se isso é um while. O while é uma chave, perdão, é uma palavra reservada. E uma palavra reservada, ela segue toda uma estrutura para ser usada, certo? Eu não posso usar o while, assim, while, sei lá, 2 vai funcionar, mas o while sei lá, Rodolfo Gomes Peixoto. Isso não funciona, entendeu? Então a gente precisa seguir um padrão, uma estrutura. Então, os compiladores são extremamente importantes vocês entenderem. Deixa eu voltar agora pro nosso slide. Recomendo super vocês olharem um dia, porque é um livro denso, esse livro. Então vamos lá. Aqui. Beleza. Então, beleza. O ponto é o seguinte: depois vocês podem criar aqui a estrutura do código, seja ele Python, Ruby, qualquer linguagem. Imaginem em inglês como que vocês escrevem e isso precisa ser traduzido, por exemplo, para o português, que não que é uma linguagem que a máquina utiliza. Vou tentar utilizar um termo assim para vocês entenderem.
O ponto é, quando isso é convertido, ele não a converte diretamente, ele passa por um código intermediário que é o código assembly. Assembly é uma linguagem intermediária, onde você tem acesso a registradores, você tem acesso a muitas outras coisas. É possível você pegar um código e abrir o assembly dele e ler e executar. Por que a gente fala tanto em binário, gente? Existem linguagens como Go, como C, por exemplo, que a gente trabalha com binário diretamente. A gente tem que entender como o binário funciona para a gente poder trabalhar em alguns contextos, certo? E existem textos, ou melhor, arquivos de textos binário ou de texto mesmo. Então a gente precisa entender sobre o binário por isso, porque a gente manipula em dado momento os binários. Porque eles são mais eficientes, porque o gRCP também é a mesma coisa. Com Golang você tem vários conceitos com binário que você precisa trabalhar. E Golang está muito em alta, então é muito legal vocês entenderem realmente. Golang, não vou dizer que tem muitas vagas, mas cada vez abre-se muito mais vagas. Para um profissional de Golang, hoje as portas estão cada vez mais abertas e estão ganhando um bom salário também. Então é bem interessante. Mas eu estou falando sobre o atual cenário, 2024, tá? Talvez quando esse vídeo estiver já mais avançado, não seja. Mas estou dizendo em 2024. Então, beleza. Então a parte do binário a gente já conversou. E o machine code é exatamente o binário. Então, depois do assembly, ele transforma isso em um processo que é o binário, certo? E aí o que a gente chama de compilador, de compilação. Esse é o ponto, é a forma que eu traduzo uma língua, sei lá, inglesa para o português, por exemplo. No nosso caso aqui, é onde eu pego uma linguagem Python, Go, e transformo em uma linguagem binária, que o computador vai compreender. Aqui ele tem um processo que ele não é bem assim, tá, gente? Aqui nesse compiler tem alguns processos que aqui nos artigos a gente vai explicar melhor. Eu acho que é mais interessante vocês irem detalhadamente. Mas assim, não compreendam detalhes, porque eu acho que isso nesse momento para vocês é irrelevante. Mas eu acho que sim, vocês precisam entender minimamente como funciona. Porque talvez se um dado momento vocês precisarem, vocês vão voltar e vão relembrar isso de uma maneira mais fácil, né? Mais tranquila de vocês compreenderem. Então, existem diversas linguagens, gente. Por exemplo, Python. Python é considerado uma linguagem lenta, comparado a C, comparado a Go, comparado a Rust. Porém, com o JIT, o JIT entre aspas, é um pouco recente, tá, gente? Ele usa um software que ele faz um processo de compilação em tempo de execução, o que dá muita performance. Então, linguagens como Ruby, que é uma linguagem considerada, entre aspas, lenta, ela se torna uma linguagem tão rápida quanto essas linguagens compiladas. Então, hoje, esse problema de qual linguagem performa melhor e tal, isso já é um pouco mais superado. Não existe muito esse problema. Porque hoje a gente consegue, com a estratégia de JIT, fazer com que essas linguagens sejam rápidas. Porque uma linguagem compilada é muito mais rápida do que uma linguagem interpretada. Qual a diferença entre ambas, Rodolfo? A linguagem compilada, ela lê o código todo, transforma em binário e você tem um executável. Lembra daquele .exe do Windows? Que você baixa o .exe, e você instala. Isso é um binário. Isso é um código que você já tem ali instalado, que você executa e tudo mais. E agora, um código de interpretação é um script, gente. Interpretação é linha a linha. Se vocês têm uma linha 1, 2, 3, 4, 5, ele vai ler em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interpretador é isso, ele interpreta em tempo de execução. O que é tempo de execução? O tempo em que eu estou executando um script, ele vai lendo linha, entendeu? Então, um é um binário diretamente, o outro ele vai lendo e transformando em binário. Lendo e assim esse é o processo. Então, isso tem suas vantagens e desvantagens para ambos os casos. Uma linguagem de script é muito mais fácil de criar um script rápido. Por exemplo, com Ruby, você cria muito mais rápido e eficiente uma linguagem, ou melhor, um script. E com o Go ou C, você precisa todo um processo de build, de transformação. E esse é um pouco desse cenário. Mas, novamente, aí a gente depois entraria num paradigma. O paradigma dita muita coisa também. Beleza?
Então, beleza. Então, aqui a gente tem as representações dos números, gente. Vocês nunca devem parar para pensar o porquê que a gente usa o decimal e o binário é utilizado com a base 2 para computadores. Aqui eu trago um pouco desses porquês, gente. O binário, como eu já havia falado no início, ele é muito mais simples da gente representar grandes valores, grandes números, e é muito mais fácil da gente também trabalhar com os circuitos, né? E a base 10 para a gente é uma representação por conta também dos nossos dedos aqui. A gente consegue fazer representações decimais, então facilita também o processo, certo? E aí, eu quero explicar para vocês um pouco de como a gente utiliza e como a gente converte, como a gente, de forma não de forma intuitiva, né? A gente cria ali o 237. Então a gente tem as três casas aqui. Então, 2 vezes 100 é 200, certo? 3 vezes 10 é 30, 7 vezes 1 é 7. Então, somando esses valores, dá 237, certo? O binário segue um pouco desse princípio, porém é um pouco diferente. A gente tem as casas aqui, então a gente multiplica sempre por 2, né? 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 6, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128. Então, aqui eu coloco o binário de trás para frente e depois, caso eu queira, é, identificar, né? Isso mesmo. Caso eu queira identificar aqui os valores binários e converter ele para um decimal, opa, eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1, ó, esse 1 aqui, vezes 2 é 2. Então, 2 mais 0, 0, certo? Então, eu vou seguindo aqui, ó. Aqui não tem nada, então, né? Aqui eu vou ter 1 vezes 2 dá 0. Então, aqui o resultado vai ser 2, certo? Simplesmente porque nós vamos fazendo os binários aqui, adicionando se é 1 ou 0. Lembrem-se, 1 e 0 são lâmpadas ligadas e desligadas, né? Então, aqui a gente vai conseguindo achar os valores que a gente quer. Aqui ele já mostra que ó, o valor que a gente quer é 3. Aqui a gente tem esses valores aqui que são os lugares, né? São as casas em binário. Então aqui eu tenho 1 vezes 1, 1, certo? 1 vezes 2, 2. Somando dá 3. Então, assim sucessivamente. Ó. Aqui são 1 vezes 0 é 0, mais 2 vezes 0 é 0, 0. 1 vezes 4 dá 4. Então, 4 mais 0, 4. Eu vou pedir para vocês criarem, eu vou compartilhar com vocês no Slack. Opa. Peraí. Vou compartilhar no Slack com vocês um exemplo. Gostaria que vocês fizessem 10 exercícios, gente, só para a gente dar uma treinada. Treinar com valores diferentes aqui. Convertam, por gentileza, de binário e depois outros 10 valores para decimal. E aí transformem esses valores de binário para decimal. É só para a gente ter vocês trabalharem um pouco. Eu vou explicar também sobre fórmula, como vocês podem lidar com as fórmulas em uma planilha. Eu acho que é bem interessante vocês também saberem trabalhar com isso. Então, é um pouquinho do que a gente tem aqui para trazer. Então, estudem. Aqui tem os exemplos. Depois a gente vai para a representação do ASCII binário na nossa próxima aula. O ASCII também é bem interessante porque é importante vocês saberem como funciona. E a gente também vai fazer alguns trabalhos, então é importante vocês entenderem o ASCII na hora da gente trabalhar, beleza? Então é isso, deem uma estudada nesse sentido. Se precisarem de alguma coisa, me falem, me mandem mensagem. E é um pouco disso nessa aula, beleza? Deixo um grande abraço para vocês, até mais, valeu!